Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, um espaço de tradição puritana inglesa e covenanter escocesa. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Você está na Escola Puritana, o nosso programa dedicado ao estudo aprofundado, reverente e ortodoxo das Sagradas Escrituras. Antes de mais nada, eu gostaria de estender a você um convite formal para que você possa fazer parte do nosso grupo oficial no Telegram. Acesse o link t.me/5solasoficial. Você pode apontar o seu celular com seu leitor de QR Code aqui para a tela e que você irá ser direcionado ao nosso grupo oficial no Telegram do Ministério Cinco Solas. E ao ingressar no nosso grupo, você vai ter acesso a diversos benefícios para a sua edificação espiritual. Por exemplo, você terá diversas salas de aula abordando matérias essenciais da teologia reformada, de tradição puritana e covenanter, bem como você terá chats com interação entre os membros para debates teológicos e sadios. Você terá a possibilidade de um discipulado online, com divisões específicas para homens comigo e para mulheres com minha esposa, a Caterine, visando o aconselhamento e o crescimento mútuo. Meus amados, na nossa aula de hoje, eu gostaria de justamente poder conversar com os irmãos na perícope que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 11 a 13. Nós iremos abordar o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 11 a 13, sob a temática a incredulidade obstinada e o gemido do Salvador. Eu apenas quero fazer um alerta para você, no sentido de que nós estamos abrindo aqui, com a graça de Deus, mais um livro que iremos estudar. Nós estamos estudando já o livro de Gênesis, o livro de Salmos, e vamos estudar também aqui no nosso canal o Evangelho de Marcos. Aí você pergunta, mas irmão Eduardo, por que nós vamos ver agora já o capítulo 8, e o 7, o 6 e o início? Pois é, eu quero deixar um link para os irmãos que nós temos todo esse conteúdo, desde o capítulo 1 até agora, no podcast por áudio que nós temos do nosso ministério. Nós iniciamos a gravar o Evangelho de Marcos por áudio apenas. Então isso se encontra lá, eu vou deixar o link para você. A partir de agora, com a graça de Deus, a gente vai gravar o Evangelho de Marcos, a exposição de Marcos, dando continuidade a ela aqui nas nossas mídias sociais em vídeo, tá bom? Então espero que seja uma bênção aqui para os irmãos. Vamos colocar na tela esta perícope para que nós possamos ler e possamos estudá-la. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver Marcos capítulo 8, versículos 11 a 13. Vamos ler juntos? Diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, cheio de glória, majestade, bondade, santidade, poder e soberania, curve a nossa cervical,
Mude o nosso coração para que nós possamos não ser meros ouvintes, mas praticantes das tuas leis, da tua palavra, Senhor. Nos livra de ensinarmos, aprendermos qualquer heresia nesse estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha. Eu estou com o Logos aqui aberto, né? Então vamos dar uma olhadinha nesta mesma perícope, só que em outras versões das Escrituras Sagradas, né? Vamos ver aqui uma versão bem clássica, que é esta bem aqui, que é a Bíblia Sagrada contendo o Novo e o Velho Testamento, que é uma tradução baseada no Textus Receptus, né? Esta versão que vamos ler agora, ela é da Bíblia Sagrada Almeida de 1819, é uma edição muito importante historicamente por ter sido a primeira Bíblia completa publicada em português já após a morte de João Ferreira de Almeida. E depois de ter traduzido o Novo Testamento, ele morreu em outubro de 1691, sem terminar a tradução do Antigo Testamento. Então esta Bíblia aqui já tem a tradução completa feita por um de seus continuadores desta obra de tradução do Textus Receptus para o português, tá? Então vamos ler aqui Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13, nesta versão clássica. E saíram os fariseus e começaram a porfiar com ele, pedindo-lhe sinal do céu, tentando. E suspirando ele profundamente em seu espírito, disse: Por que pede sinal a esta geração? Em verdade vos digo que sinal se não dará a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi-se para outra banda. Nós podemos ver que essa versão aqui, a grafia dela no português bem arcaico, é bem interessante, né? Você tem aqui, ó, sairão, escrito aqui desta forma, fariseus, escrito assim, né? Começaram, né? Desta forma, né? Então ela é bem peculiar, esta primeira tradução publicada em português aqui da Bíblia completa. Vamos ver agora aqui a versão nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, né? Que é uma paráfrase, mas ela é interessante para nós lermos também. Diz assim: alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Então, meus amados irmãos, esta aqui é a perícope que nós iremos estudar justamente aqui no versículo de hoje, sob a temática a incredulidade obstinada e o gemido do Salvador. Perfeito? Vamos, primeiramente, fazer aqui um contexto histórico e a autoria desta perícope. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, que a tradição histórica que é confirmada pelos pais da igreja, por exemplo, como Papias, identifica João Marcos como o intérprete do apóstolo Pedro. Exatamente, o intérprete do apóstolo Pedro. Escrevendo principalmente para os cristãos gentios em Roma, sob a ameaça de severa perseguição por parte do Império Romano, João Marcos aqui nos apresenta, no seu Evangelho, o Senhor Jesus Cristo não apenas como o Messias de poder e ação, mas, sobretudo, como o servo sofredor. É o que nós podemos ver, por exemplo, em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos dar uma olhada?
Vamos lá para o nosso Logos. Vamos ver aqui Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então observe aqui que a missão do Senhor Jesus Cristo é justamente uma missão de servo sofredor. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Como diz aqui João Marcos, nesta perícope aqui que está, neste versículo que está no capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim, meus irmãos, já a nossa perícope, né, que estamos estudando hoje, que é Marcos 8, 11 e 13, já tendo por base que no bojo deste evangelho, João Marcos nos apresenta Cristo como servo sofredor, nesta nossa perícope, Marcos 8, 11 a 13, nós temos a contextualização de que este fato que nós acabamos de ler, ele insere-se imediatamente após a demonstração soberana do poder do Senhor Jesus sobre a criação. Ele havia chegado a uma região chamada de Dalmanuta e de imediato ele deparou-se, o Senhor Jesus, com a hostilidade do coração humano. Cabe aqui uma observação no que concerne a esta região de Dalmanuta. Então eu gostaria de trazer para os irmãos justamente uma breve explicação sobre esta região. Então eu abri aqui no nosso Logos justamente a informação sobre esta região de Dalmanuta. Então vamos ler juntos? Diz assim, ó. Eu estou lendo aqui o nosso dicionário bíblico Lexham. Ele é bem interessante, aqui é um recurso que nós temos aqui no Logos. Diz assim, Magadã, um lugar localizado no Mar da Galileia para o qual Jesus navegou após alimentar 4.000 pessoas. É o que nós vemos em Mateus capítulo 15, versículo 39, que diz assim, ó, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Já na narrativa paralela de Marcos, Marcos 8:10, que diz assim, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então repara que Mateus chama esta região de Magadã e já Marcos chama esta região de Dalmanuta. Em Marcos 8:10 existem variantes textuais em alguns trechos de cópias dos originais do Evangelho de Marcos. Então, às vezes, alguns copistas eles se referem a esta região como Magdala, como Magada, como o nome deste local. Então, por que isso ocorre? Aqui no dicionário Lexham, ele diz que é provável que essas leituras sejam correções de escribas para alinhar o relato de Marcos com o de Mateus. E para complicar um pouco mais ainda o estudo disto, algumas testemunhas textuais, por exemplo, em Mateus 15:39, que diz assim, que nós já lemos, né? E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, né? Em algumas testemunhas textuais, alguns outros
copitas, né, que fizeram a cópia deste texto de Mateus 15:39, eles liam como Magdalã e outros como Magedã. Então observe, em Marcos nós temos, em algumas cópias, né, dos manuscritos, nós temos o próprio Dalmanuta, mas nós temos Magdala e Magada. Já em Mateus nós temos justamente Magadã, Magdalã e Magedã. Percebe? Então ocorre que isso se dá por conta de algumas correções que os escribas, que os copitas, no sentido de que estavam copiando, né, os textos a qual tinham acesso, estavam tentando, de acordo com o conhecimento que eles tinham à época, fazer o registro o mais fiel possível. Então, nesse diapasão é que isso ocorre, porque o irmão deve saber que nós não temos mais, infelizmente, as cópias originais da palavra de Deus, as cópias que nós chamamos autorais. Mas nós temos manuscritos antiquíssimos. Perdão, estou um pouco engripado. Por exemplo, manuscritos que falam, que fazem, melhor dizendo, as cópias desses originais, mas as próprias cópias, os manuscritos que nós temos, são, às vezes, até de 40 anos, de 50 anos próximos dos fatos ocorridos. Então, é interessantíssimo. Nesse diapasão, eu tenho um livro aqui muito interessante do meu pastor, que já está na glória, né? Do reverendo Paulo Anglada, que, se vocês me permitem, que é este aqui, ó. Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Neste texto aqui do reverendo Paulo Anglada, ele nos explica de maneira muito convincente a doutrina do Sola Escritura, onde nós podemos ter total confiança na Bíblia que nós temos hoje. Aqui a minha genebrinha, né? De estudo de Genebra. Por quê? Porque Deus preservou a sua palavra. Em que pese nós não termos os originais, os autorais, nós temos cópias destes livros, muitas cópias, e que nos dão justamente segurança de que nós estamos lendo a perfeita, inerrante e eficaz palavra de Deus. Permita-me ler com os irmãos aqui, estou aqui no Sola Escritura, do reverendo Paulo Anglada, na página 95, no capítulo intitulado sobre a preservação das Escrituras, no tema chamado Relação com a Crítica Textual do Novo Testamento, o reverendo Paulo Anglada escreve o seguinte: embora o ensino bíblico sobre a doutrina da preservação seja inquestionável, infelizmente o mesmo não pode ser dito quanto à averiguação prática da doutrina no que diz respeito ao texto do Novo Testamento. Considerando-se as edições presentemente em uso do texto grego do Novo Testamento, bem como a dúvida generalizada demonstrada não só por teólogos e comentaristas, como também por críticos eruditos, né, da crítica textual, quanto a diversas variantes, leituras diferentes encontradas nos manuscritos, somos obrigados a concluir que a doutrina da preservação das Escrituras está longe de ser verificada na prática. Os problemas relacionados com a transmissão e consequente preservação do texto do Antigo e do Novo Testamento decorrem do fato dos originais escritos pelos próprios autores, os chamados autógrafos, né, não mais existirem. É provável que antes do final do segundo século, esses autógrafos já houvessem sido destruídos pelo tempo e pelo uso. Aí o reverendo Paulo Anglada vai escrever o seguinte: entretanto, há cerca de 5.000 manuscritos gregos, 81 papiros,
266 unciais, 2.754 cursivos, 2.135 lecionários, cerca de 11.000 manuscritos de versões, que são 1.000 das Ítalas, 8.000 da Vulgata, 400 das Siríacas, 1.250 da Armênia, 100 das Cópticas, 6 da Gótica, 3 da Geórgica e etc. E citações de dezenas de pais da Igreja, gregos, latinos e sírios, do Novo Testamento. Esses manuscritos apresentam desde parte de apenas 2 versículos até o Novo Testamento inteiro, provenientes do 2º ao 16º século da nossa era. Só que o texto desses manuscritos, por serem tantos, difere entre si em maior ou menor grau. Perfeito? Então, o que o reverendo Paulo Anglada aqui nos está ensinando é que nós podemos ter plena certeza e confiança, inclusive por questão arqueológica, histórica, de que a palavra de Deus nos foi preservada. Porque existem mais manuscritos da palavra de Deus que são próximos aos fatos quando ocorreram do que grandes vultos da história da humanidade, de livros da história da humanidade, existem. Então, por exemplo, a Bíblia, em especial o Novo Testamento, por exemplo, também agora o livro de Marcos, ele é mais confiável a sua preservação, em que pese algumas variações nessa escrita, do que, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, textos de Platão, de Aristóteles, né? Então, perceba que a doutrina da preservação das escrituras é importantíssima para nós. Mas é uma questão de fé. O próprio reverendo Paulo Anglada diz que isso é muito importante, a manuscritologia bíblica, uma disciplina. Mas se o Espírito Santo não nos convencer desta doutrina da preservação, nada vai adiantar para um coração incrédulo. Então, meus amados, voltando aqui para a nossa perícope, né? Então, o Senhor Jesus, nesse momento, ele acabado de chegar a essa região da Dalmanuta, né? Ou Magdala, e de imediato ele deparou-se, né, como nós vimos, com a hostilidade do coração humano. Vamos fazer aqui um pequeno resumo de tudo que se passou antes da perícope que nós estamos estudando. Tá? Anteriormente, no capítulo 8, no início, né, versículos 1 a 10, nós podemos observar Cristo operando o estupendo milagre da multiplicação de 7 pães e alguns peixes para alimentar uma multidão de 4.000 pessoas. O Senhor demonstrou nessa ocasião a sua compaixão pactual e seu poder provedor. Após despedir a multidão, ele entrou no barco com seus discípulos e navegou para as partes de Dalmanuta, ou Magdala, ou Magedã, garantindo que nenhum canto ficasse sem o testemunho de sua presença. O banquete da graça, meus amados irmãos, havia sido servido, o que torna a atitude do texto de hoje por parte desses fariseus ainda mais estarrecedora. A tese teológica, e aqui eu quero me deter um pouco na temática principal deste capítulo, em especial desta perícope que estamos estudando, a tese teológica principal é a doutrina da depravação total. A depravação total humana, um dos 5 pontos do calvinismo. Essa doutrina e esse fato que nós estamos vendo aqui nesta perícope, ela é evidenciada pela obstinação da incredulidade desses homens, bem como o terrível juízo do abandono divino. Nós podemos observar que a incredulidade não é uma mera falha intelectual,
ou uma falta de evidências, porque como nós vimos agora há pouco, nesse ensino do reverendo Paulo Anglada, nós temos razões manuscritológicas, racionais, acadêmicas, de termos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, termos muita confiança da sua veracidade, por ser o livro que possui mais cópias históricas próximas aos fatos que estas cópias narram do que qualquer outro livro histórico. No entanto, nós vimos até nesse mesmo livro do reverendo Paulo Anglada que isso não basta para tornar um coração incrédulo convertido. Não basta. Isso é obra do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma rebelião moral do coração caído humano, a doutrina da depravação total. O coração humano que testa Deus de formas mais capciosas possíveis. Em resposta a essa rebelião deliberada, o texto nos ensina que a recusa da graça soberana de Deus, aqui por Jesus Cristo, pode resultar na remoção definitiva da sua presença. Permita-me agora apresentar alguns personagens e os conceitos desta perícope que estamos estudando. Primeiramente, os fariseus, né? Eles representam aqui a religiosidade morta, legalista, hostil. Eles não buscam a glória de Deus, mas eles buscam a preservação das suas próprias tradições. E a isso nós podemos observar no chamado sinal do céu que eles pedem. Um conceito que ilustra a exigência audaciosa de um coração carnal que ignora as escrituras e a suficiência da revelação, pedindo a Deus que se submeta aos seus caprichos, como fizeram os israelitas no deserto. É o que podemos ver, por exemplo, no Salmo número 95. Vamos ver comigo? O Salmo de número 95. Vamos aqui no nosso Logos. Salmo 95. A partir aqui... Vamos ver aqui a partir do versículo 8 do Salmo 95. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que terrível, né, meus irmãos? Então, observe que esse Salmo de número 95, que ocorreu no deserto, com relação ao povo de Israel, no endurecimento do coração deles, onde tentaram ao Senhor Deus, uma coisa muito parecida acontecer agora na perícope que estamos estudando. O coração endurecido desses escribas, desses homens que não tinham o seu coração regenerado. E por conta disso, nós vamos ao gemido do Salvador. Esse gemido revela a verdadeira humanidade de Cristo. Sim, o Senhor Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o que nós chamamos de a dupla natureza de Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua profunda tristeza santíssima diante da dureza do coração dos homens, atestando a gravidade deste pecado. Permita-me agora nós adentrarmos nos versículos específicos da nossa perícope de hoje. Vamos primeiramente ver aqui o versículo 11. Vamos vir aqui de novo para o Logos. Marcos, capítulo 11,
versículos 11 a 13. Vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma abordagem capciosa. Deixa eu deixar marcado para vocês aqui. O versículo 11. Nós temos aqui uma abordagem capciosa, repito. Os fariseus, eles saíram para discutir com o Senhor Jesus. Aqui eu trago à baila, como sempre faço aqui no ombro de um outro gigante puritano, porque eu considero o reverendo Paulo Anglada um puritano, foi um puritano também aqui na nossa região do Pará. Eu vou agora trazer à baila aqui um outro puritano inglês, original, né? Do fato histórico do puritanismo inglês do século XVII, o Matthew Henry. O Matthew Henry, ele nos ensina o seguinte, que estes homens incrédulos, eles não propuseram perguntas para prender aos pés de Cristo, mas para enredá-lo, mas para pegar alguma contradição no ensino de Jesus para literalmente matarem o Senhor Jesus. O propósito, de acordo com Matthew Henry, não era a verdade, mas o conflito. A teologia puritana nos ensina a abominar a curiosidade desprovida de piedade. Meus amados irmãos, permitam-me fazer um pequeno comentário aqui. A atitude que você tem que ir à palavra de Deus é uma atitude de reverência e de piedade. Uma atitude de assentar-se aos pés de Cristo e aprender a sua santa palavra. Não adianta você se chegar às Escrituras para, vamos dizer assim, satisfazer as suas curiosidades mundanas. Não adianta, porque você vai estar agindo exatamente como alguns desses fariseus. Ou pior, você não pode se achegar às Santas Escrituras simplesmente para querer, vamos dizer assim, também provar, testar, colocar o Senhor Deus nos livre disso, né? Contra a parede. E, infelizmente, nós vemos muito disso acontecer hoje em alguns locais que, perdoe-me a sinceridade, mas se dizem igreja e querem colocar Deus à prova no sentido mais espúrio possível, principalmente do que concerne a questão de dinheiro, de prosperidade. Aqui eu me refiro à teologia da prosperidade, de fazer decretos, declarações. Eu declaro que isso vai acontecer. Meu irmão, isso não é bíblico. Isso nunca foi bíblico. É se chegar à palavra de Deus para querer tentar o Senhor Deus, colocar o Senhor Deus à prova de maneira ímpia, de maneira quase que pagã. Nós temos que nos achegar ao Senhor Deus de maneira piedosa, nos assentando diante do Senhor Jesus, diante da sua palavra, para aprender, para que a nossa cerviz, a nossa cervical se curve diante da palavra de Deus, suplicando que Ele regenere o nosso coração, que Ele ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender e praticarmos a santa palavra de Deus. Percebe? Então, vamos continuar aqui. Então eu repito, né, a teologia puritana, ela nos ensina a abominar a essa curiosidade desprovida de piedade. Porque existe uma curiosidade piedosa, no sentido de você querer aprender, de você ter uma dúvida, tudo bem, mas é piedosa, indo à Bíblia não para
achar erros na Bíblia. Ah, foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Mas no sentido de uma curiosidade santa, com a pergunta no coração: o que é que eu vou aprender hoje para agradar a Deus? Nesse versículo 11, nós temos a exigência desse sinal. Eles pediram um sinal do céu para testá-lo, tentando. A incredulidade é irracional, meus irmãos. Essa incredulidade deles é irracional. Jesus havia acabado de multiplicar pães. Ele havia acabado de curar enfermos. Tinha purificado leprosos. Mas, infelizmente, corações não regenerados pelo Espírito Santo nunca estarão sujeitos, por maiores que sejam os milagres visíveis. Não estarão sujeitos. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui, também me utilizando de um outro gigante da Reforma Protestante, aqui anterior ao movimento puritano inglês e covenanter escocês, mas é João Calvino aqui, nas suas institutas da religião cristã. Então, Calvino aqui, justamente na página 59, no capítulo da lei, contendo uma explanação do Decálogo, Calvino aqui no item 6 deste capítulo da lei, contendo uma explanação do Decálogo, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de que sem Cristo, sem a regeneração do Espírito Santo, que nos leva a Cristo, é impossível que haja uma conversão genuína e, portanto, uma crença, uma fé verdadeira que Cristo é o Senhor e que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que Calvino diz. Deus nos oferece e nos proporciona em Cristo, nosso Senhor, todas essas benesses, as quais incluem o gracioso perdão dos pecados, a paz e a reconciliação com Deus, os dons e as graças do Espírito Santo. São nossas se as abraçarmos e as recebermos com fé segura, confiando totalmente e, enquanto ele depender da bondade divina, não duvidando que a palavra de Deus, que nos promete todas as coisas, é poder e verdade. Em suma, se participarmos de Cristo, nele possuiremos todos os tesouros e dons celestiais do Espírito Santo, os quais nos conduzem à vida e à salvação, se participarmos de Cristo. E, a menos que possuamos uma fé genuína e viva, jamais apreenderemos isso. Com ela, ou seja, a fé, reconheceremos que todo o nosso bem está nele, em quem? Em Cristo. Nós mesmos nada seríamos fora dele. Manteremos como indubitável que nele nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do reino celestial. Em contrapartida, os que não têm parte em Cristo, aqui ele está falando dos ímpios não regenerados, né? Os que não têm parte em Cristo, toda a sua natureza, tudo o que fazem ou empreendem, redunda em ruína e confusão e no juízo de morte eterna. São proscritos de Deus e excluídos de toda a esperança de salvação. Esse conhecimento de nós mesmos e de nossa pobreza e ruína nos ensina a nos humilharmos e a nos lançarmos diante de Deus, bem como buscarmos sua mercê. Ao contrário do que muitos dizem, Calvino e a teologia calvinista, e por conseguinte a puritana, a covenanter, a neocalvinista, né, nos ensina cada vez mais a sermos humildes e não a sermos orgulhosos, como infelizmente muitas pessoas acham que os calvinistas são. Calvino diz aqui claramente, nos leva a sermos humildes. Por quê? Não procede de nós mesmos a fé,
que nos fornece prelibação da bondade e mercê divinas que Deus, em seu Cristo, tem de produzir em nós. Ao contrário, é a Deus que devemos rogar que nos conduza impolutamente ao arrependimento e ao conhecimento de nós mesmos, que nos conduza mediante uma fé segura ao conhecimento de sua brandura e de sua doçura, as quais ele exibe em seu Cristo, a fim de que este, como nosso guia, única via para alcançarmos o Pai, nos introduza na bem-aventurança eterna. Meus amados, Calvino é maravilhoso, né? Então, adquira João Calvino, As Institutos da Religião Cristã, está aqui na minha biblioteca. É um livro que eu uso bastante, por isso que está aqui. A minha biblioteca, qualquer dia eu vou fazer para vocês como é que o pessoal chama? Bookshelf Tour, né? Mostrar a minha biblioteca que é lá embaixo, mas aqui no estúdiozinho eu uso aqui mais esses livros que estão aqui de acordo com as exposições que eu faço aqui no canal para vocês, né? Então, o que é que nós podemos observar que Calvino nos ensinou aqui? É que estes corações, né, não regenerados, pelo Espírito Santo, que nos leva a Cristo para aprendermos de Cristo em sua santa palavra, este coração não regenerado, ímpio, ele nunca vai estar satisfeito, por maiores que sejam os milagres visíveis. É o que nós vimos agora há pouco, os grandes milagres que Jesus fez, e esses homens não acreditaram no Senhor Jesus. No versículo 12, nós temos aqui a agonia no espírito. Vamos ver aqui o versículo 12? Aqui diz assim, ó. Marcos 8:12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Sinal algum. Meus irmãos, essa forte emoção do Senhor Jesus, ela revela a sua aflição pela dureza deles. O pecado da incredulidade não apenas ofende a lei de Deus, mas entristece profundamente a pessoa do Filho. A presunção de exigir novos sinais, ela menospreza toda a obra já realizada pelo Senhor Deus. Eu me lembro aqui de um ensino maravilhoso que eu tive do também já promovido à glória de um dos meus primeiros pastores há mais de 30 anos atrás, o pastor Elias Teodoro, da primeira igreja Batista do Pará, né? Eu fui batista por 5 anos, depois eu me entendi como um calvinista, e aí há mais ou menos 30 anos atrás, eu e minha esposa e minha família, nós fomos para o aprisco do reverendo Paulo Anglada e nos tornamos presbiterianos, o que somos até hoje, né? Há mais de 30 anos presbiterianos. Mas, há 35 anos atrás, nós éramos membros da querida igreja batista, né, da PIBPA, e o pastor lá era o pastor Elias Teodoro. E ele costumava ensinar que o maior milagre da vida, da existência, é a conversão. Ele dizia, o maior milagre é a sua conversão. O resto é troco. Aquilo que Deus faz na tua vida depois de te salvar, que esse aqui é o milagre, é troco. Isso é verdade, né? O milagre maior na vida de uma pessoa que tinha o coração endurecido, não era regenerado, estava esta pessoa morta em seus delitos e pecados, o maior milagre é a conversão, é Deus arrancar aquele coração de pedra, incrédulo, duro, empedernido na perversidade, na incredulidade, até na irracionalidade da falta de fé genuína, de tornar este homem um crente, né? Então, isso é importante nós
denotarmos. Vamos agora ao nosso versículo 12. Vamos colocar aqui o versículo 12. Que nós já lemos, né? Diz assim, o Senhor Jesus, ele responde, dando continuidade aqui ao versículo 12, né? Cristo responde: em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Aí eu trago à baila um outro grande puritano inglês, o Matthew Poole. Ele observa que Jesus nunca operou milagres para satisfazer a mera curiosidade dos homens, mas para confirmar a fé. Quando a palavra já está posta, o testemunho dos profetas e as obras evidentes, é rebelião, meus irmãos, exigir mais do que Deus determinou revelar. É rebelião. Nós já temos a palavra, nós já temos os testemunhos, nós já temos as obras que foram realizadas e a principal delas é a nossa salvação. Então, nós exigirmos qualquer outra coisa de Deus, colocarmos o Senhor Deus impiamente à prova, fazendo declarações de autoajuda, teologia do coach aqui, né? Ou exigindo de Deus riqueza, dinheiro, poder, fama, teologia da prosperidade, isso é rebelião contra o Senhor Deus e um grave pecado. Um grave pecado. Vamos agora ao versículo 13. O versículo 13 diz assim, ó: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. E foi para o outro lado. Esta é uma das sentenças mais aterrorizantes da Escritura. E eu não estou exagerando aqui. Percebe? O Senhor Jesus havia acabado de fazer diversos milagres. O Senhor Jesus estava ensinando estas pessoas. E estas pessoas ainda pedem de maneira ímpia mais um sinal do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus os deixou. O juízo de Deus sobre a rebelião obstinada muitas vezes não se dá com fogo caindo do céu, mas com o seu silêncio e com a sua retirada. O Senhor Jesus aqui, ele entra no seu barquinho e vai embora. Que terrível, meus irmãos. Que terrível é isto acontecer na vida de uma pessoa, quando o Senhor Jesus silencia e vai embora e deixa aquela pessoa completamente entregue, abandonada nos seus próprios delitos e pecados. Meus amados, que alegria podermos ter estudado esta perícope de Marcos 8, 11 a 13. E como eu disse para os irmãos, nós iremos, com a graça de Deus, dar continuidade nesses estudos posteriormente. Nós iremos dar continuidade nesses estudos posteriormente aqui no nosso canal. Então, quero fazer para vocês aqui uma breve consideração daquilo que nós iremos ver nas outras perícopes, né? Nas outras perícopes. Ao entrar no barco, né, que nós iremos ver nas próximas aulas, e abandonar os fariseus na margem, o Senhor Jesus e os seus discípulos se dirigem para outra banda do mar. Contudo, os próprios discípulos haviam esquecido de levar o pão. Na próxima aula que nós iremos ver, a próxima perícope, em Marcos 8, 14 a 21, nós veremos o solene alerta de Cristo. Ele diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E como o Senhor Jesus lidou com a falta de percepção e a incredulidade residual que ainda habitava no coração dos seus próprios discípulos. Então, não percam a nossa próxima aula. Que aplicações nós podemos fazer para nossas vidas deste texto que nós estudamos hoje? Primeiro, ao não crente. A você que tem ouvido o evangelho, mas continua adiando o seu arrependimento, sob a desculpa de precisar de mais provas,
ou de um sinal de Deus. Meu amigo, minha amiga, saiba que o seu problema não é falta de evidência, mas é uma rebelião moral. A cruz de Cristo e o túmulo vazio são o maior sinal da história. Temerariamente testar a paciência de Deus pode levá-lo ao pior de todos os julgamentos. Qual é? Nós acabamos de estudar. O Senhor Jesus entra no seu barquinho, silencia o seu Espírito Santo e vai te deixar entregue à dureza do teu próprio coração. O que é que eu tenho que fazer então, Eduardo? Meu amigo, minha amiga, arrependa-se hoje. Não é para amanhã nem para depois, arrependa-se agora. O clamor do Evangelho exige submissão à soberania de Deus, mediante a fé somente. Sola fide, um dos nossos 5 solas. Agora, eu quero aplicar ao crente, a você, meu irmão e minha irmã. Console-se e edifique-se na suficiência das Sagradas Escrituras. O sola Escritura. Muitas vezes o cristão moderno é tentado, em momentos de angústia, a exigir de Deus revelações particulares ou sinais místicos. Lembre-se do gemido de Jesus. O nosso Salvador se entristece quando duvidamos do que ele já nos revelou em sua palavra. Da maior obra que ele fez, a nossa regeneração, a nossa conversão. Meu amado irmão, minha amada irmã, descanse na suficiência da obra de Cristo. Solos Christus. Além disso, zelemos pelos nossos corações. Valorizemos a presença do Senhor nos nossos cultos, na nossa igreja local, na oração e na leitura da palavra de Deus, rogando a Deus que nunca experimentemos o doloroso silêncio do seu afastamento disciplinar. Meus amados, que esta aula sirva para quebrantar os nossos corações e nos levar à profunda adoração daquele que age de forma santa, justa e soberana. Fique com Deus e sua infinita graça. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você desfrutou de mais um conteúdo do Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas. Eu sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo e estou cursando o mestrado MDiv em Teologia na Faculdade Internacional Reformada, FITREF. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim o permitir.